Graça e paz, amados irmãos. Bom dia a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Ótima segunda-feira para todos nós. Quero desejar a todos uma semana de paz, de prosperidade, de tranquilidade e de grandes alegrias. Amém? Nesta reflexão de hoje, nós vamos inserir aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 11 a seguir. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Olha só. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto das portas da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vamos ficar aqui somente com essa parte do texto. E é algo bem extraordinário. Eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre a interrupção divina. Que no caso aqui seria um tema para esta reflexão. Nunca mais se esqueça disto. Interrupção divina. Existem situações em nossas vidas que Deus precisa se manifestar. Quando a gente não vemos recurso, quando a gente não vemos saída, quando nós não vemos auxílio de homem algum, de ser humano algum, é hora da gente clamarmos aos céus e apelar para uma interrupção divina de Deus. Tá? Neste caso aqui, esta mulher não apela, mas ela se deparou ali com o Senhor, que estava entrando dentro da cidade de Naim. Lucas, aqui no capítulo 7 do seu Evangelho, ele pinta um quadro comovedor e dramático. O fato aconteceu em Naim, aldeia da Galiléia meridional, cujo nome não é lido em nenhuma outra parte da Bíblia, né? E o nome Naim no hebraico significa bela, graciosa. É justificável pela localização da aldeia, construída na vertente setentrional do pequeno Hermon, a sudeste de Nazaré, não longe de Sunem, onde morava a sunamita, e 1 hora a oeste de Endor, residência da pitonisa. Lembra de Saul e a pitonisa? Então, ela ficava naquelas proximidades. Atualmente, Naim é uma pequena cidade construída sobre os escombros da cidade que existiu no passado. O novo milagre de Jesus aconteceu pouco depois da cura do escravo paralítico do centurião. Olha que interessante, irmãos. Quando diz a expressão aqui no dia seguinte, a variante do texto original, né? Esta é a variante do texto original, no dia seguinte. Significa partindo pela manhã de Cafarnaum, certo? Jesus teve tempo suficiente para percorrer os 38 quilômetros aproximadamente que separam as duas cidades, Cafarnaum e Naim, onde pôde muito bem chegar à tarde, período do dia em que normalmente se fazem os funerais no Oriente. Você acha? Por que eu coloquei aqui esse tema, interrupção divina? Você acha que Deus não está apto de todas as coisas? Não vê todas essas coisas acontecer? A multidão atrás daquele mestre, daquele meigo nazareno, daquele jovem rabino, 30 anos de idade. E aí agora ele parte para esta cidade chamada Naim. E o engraçado é que há uma multidão saindo, a multidão dos desesperados,
dos desvalidos, dos que não tinham mais capacidade, porque a morte bateu dentro daquela cidade, numa pequena e simples casa de uma pobre e meiga viúva. E agora estão todos ali tomando as dores daquela mulher. E de repentemente, aquela multidão sai com ela. Aquela mulher era viúva e tinha o seu único filho. Já não tinha mais marido. E agora o seu único filho, que era aquele que poderia dar prosseguimento à vida e fazer com que a alegria dela retornasse, no sentido de trabalhar, de manter a casa, até que chegasse o ponto de casar-se. Porque no Oriente, para a cultura judaica ali, quando os pais faleciam, os filhos assumiam o lugar da casa, a paternidade, principalmente se fosse o primogênito. E como ali aquela mulher só tinha aquele único filho e unicamente o seu primogênito, agora também ele está morto. Isso significa que os sonhos daquela mulher, as perspectivas dela, estavam todas mortas. E aí então as pessoas contratam carpideiras, pessoas profissionais, pessoas que eram pagas para chorar nos velórios, para comover, pessoas teatrólogas, tá? Pessoas de modéstia à parte falando, sentimentalistas, certo? Pessoas que tinham ali a sua condição de dramaturgia, tá? Eram dramatúrgicas, faziam as pessoas se comover com as situações dela. Mas por quê? Porque eram pagas para isso, para comover a multidão. E tudo isso não passava de um teatro, aquelas pessoas chorando, somente as lágrimas daquela mulher. Veja bem, quando Jesus entra na cidade de Naim e vê aquela pobre viúva, a dor de uma pobre mãe, ele não vai falar para a multidão, não temas, não chores. Ele vai falar para aquela mulher, direcionada unicamente para ela. Aquela mulher, era ela quem estava sentindo aquela dor. A dor da perca, a dor de enterrar os seus sonhos, a dor por causa de um desespero, por causa de uma fatalidade. Sim, porque quando a morte chega para o ser humano, chega na casa de um pai ou de uma mãe de família, é uma fatalidade. E agora só Deus pode operar o grande milagre que precisamos. E estavam ali passando pela porta daquela cidade, conforme costumava ter a maioria dos povoados da Palestina. A morte daquele jovem deixou sua mãe pobre e viúva, sem apoio e sem conforto. Então é ilustrada como a imagem de um dos maiores sofrimentos humanos na Bíblia. Então, a perda gerada por morte. Então, tudo que estava relacionado à vida daquela mulher estava morto. E aqui vai uma rápida reflexão e um rápido parecer. Talvez tudo na sua vida também esteja morto. As pessoas chorando, as pessoas teatrólogas, as pessoas que fingem ser do seu lado, mas é do lado contrário, não é? É do contra, como se diz. Esses tipos de pessoas às vezes choram contigo, são dramatúrgicos, porque estão ali unicamente fazendo um papel almático, uma manifestação da alma, um sentimentalismo frio e calculista. Mas Deus, Ele é o único que se comove com a sua dor, com a minha dor, com a nossa dor. Então Deus, Ele se manifesta conforme a nossa necessidade. É por isso que eu coloquei interrupção divina. E aí o que acontece? Jesus vendo aquela mãe desolada, ele sentiu profunda compaixão e no momento em que a mulher passou perto dele, ele disse-lhe com doçura: não chores. E eis aqui essa palavra de conforto no versículo de número 13. Talvez você está chorando por suas situações, por suas circunstâncias e às vezes querendo
abrigo, querendo refúgio, querendo uma solução, e ninguém está nem aí com o seu problema. Mas eu quero te apresentar o Cristo ressurreto, o Jesus Todo-Poderoso, o Pantocrator das nossas vidas. Aquele que se comove, aquele que diz para você nesta manhã, não chores. E Ele está dizendo, através aqui da minha vida para você, com a doçura dele, não chores. Jesus pronunciou essas simples palavras, porém com irresistível autoridade. É aqui onde eu estou te afirmando, por ser simples palavras, mas com irresistível autoridade, Deus manda te dizer nesta manhã de segunda-feira, não chores, ainda há esperança para o seu problema, ainda há esperança para a sua dor. Talvez estão querendo colocar um ponto final ou já colocaram um ponto final na tua vida. Mas o Senhor põe ponto e vírgula, põe uma vírgula debaixo do ponto para que você possa prosseguir. Sua vida e sua história não vai terminar aqui e não vai terminar assim. Dias melhores virão e o Senhor tem algo a fazer. Acredite, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não acrescenta dores. Quando ele diz com irresistível autoridade para aquela mulher, com simples palavras, com simples doçura, e ele diz para ela, não chore, ele olha para aquele jovem, ele se interpôs ali no meio daquela multidão. Uma multidão saindo com tristeza e outra multidão seguindo a Cristo com alegria. E quando aquelas multidões se encontram, a Bíblia diz, não é isso? Que a alegria do Senhor é a vossa força. Então aquela alegria é completada, porque uma multidão alegre por servir e seguir a Cristo, ela contagia aquela multidão desolada, aparentemente apática e com um drama aparentemente patético. Mas quando elas se encontram, a alegria do Senhor contagia todos os outros. E quando ele interfere, se interpôs ali na frente daquele enterro, ele diz, daqui não passa mais. Esse é o Jesus que eu quero te apresentar nesta manhã, a interrupção divina. Quando alguém diz assim, sua vida já era, seu estado é terminal, ele entra e diz para você nesta manhã, daqui não passa mais, porque ele vai agir. Amém? Ele diz, jovem, eu te digo, levanta-te. É o versículo de número 14. E é aqui que eu falo para você, levanta-te. Talvez o teu choro durou uma noite, mas agora é hora da tua alegria. Levanta-te, porque Deus será contigo. Talvez a tua situação familiar, teu casamento, tua história, tuas finanças, alguém colocou ponto final, está tudo morto. Mas o Senhor manda te dizer, daqui não passa mais esta morte. Agora é hora de vida. Levanta-te, Ele vai mudar a tua história. Amém? Aqui é mais uma reflexão do seu irmão em Cristo, pastor Isaías, ministro de batalha espiritual. Que Deus venha abençoar a todos e tenham todos uma ótima segunda-feira no poder do nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero te louvar pela tua mensagem. Abençoe e fortalece o teu povo. Sustenta a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa está numa situação de caos, de perca, de danos. Talvez essa pessoa não saiba mais o que fazer. E as pessoas que estão em sua volta só estão esperando a sua ruína. Mas, Senhor, entra com a tua provisão. Manifesta a interrupção divina da parte do Senhor. Porque ainda há vírgula no ponto final da nossa história, da história dessa pessoa. Em o nome de Jesus, põe as suas mãos e dê prosseguimento naquilo que está em ruína, dê prosseguimento. Destrua a ruína e dê prosseguimento para a vida. Em o nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, e abençoe o teu povo que ouve essa reflexão nesta manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aquele abraço.